Vamos lá, então, começando aqui o nosso quarto módulo, o módulo onde nós vamos falar sobre o mapeamento de universo musical. Vou abrir aqui a nossa apresentação para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão entender bem do que se trata, para que serve o mapeamento. E eu acredito que até o final desse módulo, isso vai te trazer bons insights, vai ser fundamental para você também poder trabalhar melhor as suas estratégias, tá? O mapeamento musical, ele é a base para muita coisa, tá? Então, estamos aqui, ó, gestão de carreira para músicos independentes, esse é o curso, já foram 3 módulos, agora vamos para o quarto, o mapeamento de universo musical. Vamos falar a importância do mapeamento na sua carreira e como fazer, beleza? E para a gente poder falar do mapeamento, eu quero relembrar primeiro para vocês o que é o mapeamento, que momento que ele está dentro do nosso método, né? E que momento a gente deve fazer o mapeamento de universo musical. E, afinal de contas, o que é universo musical? Por que eu uso esse termo? E tudo mais, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês. Vamos relembrar aqui como que é o nosso método Música em Rede. Está aqui, estou abrindo, para a gente poder relembrar exatamente do que se trata o mapeamento e que parte que ele está. Então, olha só, vocês se lembram da nossa boa espiral de crescimento contínuo, certo? Que é o caminho que a gente traça para poder gerar a conexão emocional, né, o objetivo aí da nossa carreira. E então nós passamos aqui, ó, já pela análise de carreira, então a gente está aqui no planejamento estratégico, estamos no começo aqui da nossa espiral. As aulas, elas são bem aprofundadas aqui no curso, né? Você vê que eu trago bastante exemplo e chego bastante profundo, assim, né? Trago bastante informação. Então, é importante vocês anotarem, como eu falei, já, né? Pega um caderninho aí, anota o que você acha interessante, pausa o que precisar. Por mais que esse curso ele é bastante extenso e bastante profundo, cada parte do nosso método, ela é feita de uma forma até que rápida, né? Você não precisa ficar muitas horas, perdendo muitas horas em cada parte, aqui principalmente nessa parte inicial de planejamento estratégico. Claro que o que eu mostrei de análise de carreira, de resultados e tudo mais, você vai ter que se debruçar sobre isso, sobre os seus dados, olhar o que está acontecendo, né, entender por que os seus números estão daquele jeito, o que você fez até agora, o que é possível você tirar de experiência e de insights disso. E o mapeamento de universo é a mesma coisa, vai levar um tempinho para você fazer, para você se aprofundar ali, mas é muito legal de fazer, também, assim como a análise de dados, é uma atividade que, assim que você começa a realizar, você vai se sentindo, entendendo melhor como que anda o seu mercado, né? O mercado da música que tem a ver com o que você faz, e é isso que a gente vai entender aqui, e quão importante é você entender o que está sendo feito à sua volta, para você tirar alguns insights e, a partir daí, se inserir também dentro desse mercado específico, que é o que diz respeito ao que você faz, a música que você faz, certo? Então, primeiro vamos entender o que é o mapeamento e qual é a importância dele. Então, o mapeamento de universo musical, ele é basicamente levantar nomes e algumas informações de artistas que fazem músicas parecidas com a sua, que estão dentro mais ou menos do mesmo universo que o seu, ou do mesmo nicho, se você preferir também. Eu gosto de usar o nome universo musical em vez de nicho musical, porque o nicho ele diz respeito muito a estilos muito parecidos com o seu. Então, por exemplo, se você toca, sei lá, MPB tem vários nichos assim, né, próximos. Por exemplo, você tem um MPB mais de canção, aquela coisa que é mais, tem uma referência muito mais clássica da MPB, né? Com aquele violão com acordes bem tocados, e tem uma coisa da valorização da canção, né? Muitas vezes está associado àquele voz de violão, né? Super bem tocado, Caetano, Veloso, Djavan e tudo mais, Gilberto Gil. Ao mesmo tempo que até esses artistas também têm versões, vamos dizer assim, das suas músicas MPB mais cheia, mais banda,
com mais sonoridade mais potente. Então eu não posso dizer que a MPB do voz e violão da canção não faz parte do mesmo universo, por exemplo, de uma MPB com banda e sei lá, com o Tim Maia, por exemplo, que faz aquele som mais pegada com groove e tudo mais. Por mais que o Tim Maia ele acaba indo para um lado que diferente do Caetano, por exemplo, pegando esses dois exemplos só para ficar bem claro que é a diferença, né? O teu Caetano mais canção, por exemplo, e o Tim Maia, que tem o lance da canção, mas ele é muito mais amplo na sonoridade naquele momento, por exemplo, dos anos 70, 80. E vai para disco, vai para o groove, e vai muito para o samba também, vai muito para a música brasileira geral. Você pode dizer que ele está próximo bastante ao Jorge Ben, por exemplo, tanto que existem muitos projetos, pessoas que tocam esses dois artistas juntos. Mas não dá para não dizer que o Jorge Ben e o Tim Maia também não estão no mesmo nicho do Caetano, né? E o Gil, ele tem aquele momento mais voz e violão, canção, ele também tem um momento banda cheia e tudo mais. Então tem muita gente que confunde, acha que se o meu trabalho é um trabalho de voz e violão, ou pelo menos de canção mais elaborada, com arranjos um pouco mais complexos, por exemplo, e canções e tudo mais, que ele, de repente, você só vai buscar entender outros artistas que fazem dessa mesma forma. E eu não acredito muito nisso, principalmente dependendo do estilo musical que você toca. Então, por exemplo, na música brasileira, na MPB, você tem uma variedade aí. Você tem MPB de canção, você tem MPB hoje romântica, que tem esse lado mais suave, né? Tipo Ana Vitória, tipo o Rubel, Thiago York, que é essa canção, essa MPB mais pop, que a gente chama, né? Tem até playlists, né, que acabam criando certos nomes de nichos, né? Pop suave, esse tipo de coisa. Assim como você tem, por exemplo, essa MPB mais clássica do Caetano, essa MPB com mais banda, mais cheia. O próprio samba, querendo ou não, você vai acabar tendo alguma intersecção também de público, né? Porque o que acontece? O lance de observar quem são os artistas do seu universo musical, para que serve isso? Serve para você poder identificar onde é que está o seu público. E o público hoje ele é muito mais eclético do que há 20 anos atrás, né? 30 anos atrás, então quem se lembra aí, anos 90, quem era do rock só ouvia rock, mesmo assim era um nicho específico de rock, quem ouvia hardcore não ouvia heavy metal, né? Quem ouvia pagode não ouvia, sei lá, o próprio rock ou rap, né? Então eram umas coisas muito, muito segmentadas. Hoje em dia não, hoje em dia tem gente que vai ouvir, sei lá, MPB durante a semana trabalhando, final de semana vai ouvir funk e às vezes vai num show de rock, num festival, no domingo, sabe assim? Então existe muito, as pessoas são muito mais ecléticas, as pessoas estão ouvindo muito mais estilos, dependendo do clima, do momento, o que elas querem para elas ali. Então, para não ficar fechado num nicho e achando, estudando, entendendo só artistas realmente muito parecidos, eu gosto de ampliar um pouco e entender essa intersecção. Então, você vai olhar o mapeamento de universo musical, você vai olhar quem são esses artistas para compreender quem é o seu público. E você vai olhar dessa forma um pouco mais ampla para você ter mais informações também, né, entendendo que o seu público tem que ter a ver. E onde é que você vai buscar esses artistas? Bom, existem algumas fontes, né, que você vai olhar e que hoje, assim como os dados, os números de acesso às suas redes sociais e acesso aos plays da sua música, hoje a gente também consegue enxergar quem são os artistas que o nosso público está consumindo e que são parecidos com a gente. Ainda bem que temos essa informação hoje. O primeiro lugar que você vai encontrar essa informação é no Spotify. Né? No Spotify você vai encontrar, no seu Spotify for Artists, você também vai encontrar essa informação. Mas você nem precisa necessariamente estar no Spotify for Artists para ver essa informação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o Spotify para mostrar para vocês uma forma de você buscar essa informação. Então, quando você lança a sua música e depois de um tempo que você está lançando, tendo alcance, ouvintes e plays e tudo mais, depois de uma quantidade de plays que você tem, o Spotify te libera essa função, né, de olhar
quem são os artistas semelhantes. Então eu vou aqui, por exemplo, falei do Caetano, vamos no Caetano Veloso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem também, compartilhando. Por exemplo, se a gente olhar aqui no Spotify, isso aqui é o Spotify do desktop, tá? Na verdade, é o software. Então aqui você vai ter, né, as músicas mais populares e tal, e você descendo um pouco, você vai ver essa informação. Os fãs também curtem. Isso daqui não é uma curadoria que o Spotify resolve colocar aqui, tá? Não é uma coisa que alguém decide. Isso é, de fato, o que as pessoas estão mesmo ouvindo, junto com aquele artista. Quando, de repente, sai de um artista, por exemplo, sai do Caetano, elas devem ouvir Gil e colocam Gil, Gal, Chico Buarque, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Elis Regina, Ney Matogrosso, por exemplo, tem mais aqui, né? As pessoas estão ouvindo esses artistas na sequência um do outro, colocando nas mesmas playlists, né? Montando playlists com esses artistas, buscando esses artistas na sequência, ouvindo o disco de um, depois vai para ouvir ouve o disco da Gal Costa, depois bota o disco do Chico Buarque, aí bota o disco do Caetano. Ou seja, o próprio algoritmo, ele identifica que você tem essa circulação de consumo dentro desse universo aqui. Então você não pode dizer, por exemplo, que o Caetano é igual ao Cartola. É bem diferente o trabalho, né? Mas estão dentro do mesmo universo, entendeu? O Ney Matogrosso também não é igual ao Caetano, que também não é igual ao Vinícius de Moraes, que também não é igual ao Elza Soares. Então entende que as pessoas elas vão ouvir, você consegue identificar que esses artistas estariam no mesmo festival, né? Estão na mesma curadoria, apesar de eles serem bem diferentes um dos outros, musicalmente falando, né? A música do Lenine, ela é bem diferente sei lá, do Gonzaguinha, né? Ou da Maria Bethânia, são estilos diferentes, mas está no mesmo universo musical. Por isso que eu gosto de chamar de universo e não de nicho. Se você quiser interpretar, dizer que tudo isso está ali no mesmo nicho, também tudo bem. Isso é nomenclatura e está tudo certo. O que importa para a gente aqui é entender quem são esses artistas que fazem parte do seu universo musical. Então, por exemplo, se você ainda não lançou uma música ou no seu Spotify não aparece ainda quem são seus artistas parecidos, ou seja, o que os fãs também ouvem, aliás, não só no Spotify, tá? O YouTube Music dá essa informação, Apple Music, Amazon, Deezer, eles também dão essa informação, tá? Eu falo Spotify só de uma forma de só como uma forma de deixar aí mais fácil, né? Ficar falando plataformas de streaming. Então, eu vou colocando tudo aí no mesmo nome de Spotify, tá? Por enquanto. Mas, enfim, vai ter essa função em todas as plataformas de streaming que você for, certo? Basicamente. Se o seu som é parecido com um artista, você consegue identificar quem é um artista que estaria no mesmo festival que você, que daria para você abrir um show, que o público daquele artista adoraria saber que você existe. É esse raciocínio que você tem. Então, se você ainda não tem essa informação aberta pelas plataformas de streaming, você vai atrás de arriscar, de escolher artistas que são semelhantes, e aí você dá essa olhada, tá? É claro que é importante você ter uma noção do tamanho desses artistas, por isso que entra aí o mapeamento, eu vou explicar como que é isso, tá? Então, voltando aqui, esse é o perfil do Caetano, esses são os principais artistas. Eles não passam exatamente essa informação, mas muito provavelmente esses primeiros que aparecem são os top aí, 3, 4, 5, 6, 7, os top 7 artistas que as pessoas também ouvem quando ouvem Caetano, e todos os outros também estão na mesma fila, mas está tudo dentro da mesma história, mas aparentemente esses são top 7, é interessante para você ter essa ideia, e conseguir ter essa noção desses artistas e pesquisar sobre eles, tá? E aí, beleza. Então tá, entendi isso aqui, já tem uma pista de onde que eu vou procurar esses artistas semelhantes, é aqui nessa história do Spotify, beleza, os fãs também ouvem, maravilha, entendi. Então, e agora, como é que eu faço? Bom,
você vai montar uma planilha. Olha eu aí de novo com a planilha. E eu sei que tem artistas que não gostam de planilha. A gente fala planilha, já escurece a vista. Vai falar, nossa, vou ter que mexer com planilha, mas eu te garanto que não é nada demais. É uma planilha extremamente simples, tá? Eu vou te mostrar aqui como é que é essa planilha, que eu deixei aqui preparadinho para você ver. E você vai identificar rapidinho aqui como é que faz, tá? O mais importante é você não ter problema com essa coisa de se organizar, sabe? Você precisa ter essa noção, você precisa se organizar. Aqui que ela não está abrindo, só um segundinho. Você precisa se organizar. Deixa eu abrir outra. Você precisa se organizar para poder ter noção do que está acontecendo. Não dá para você simplesmente... Aí, ó, a planilha não abre, agora foi. Não dá para você simplesmente querer e sair adivinhando. E isso é uma coisa muito séria, tá? Muita gente faz isso, assim. Começa a carreira, não identifica o que está acontecendo, sabe? Não estuda o mercado. Lembra o seguinte, gente, vocês são uma empresa, certo? O seu trabalho tem que ser encarado como o trabalho de uma empresa. E não tem como você encarar o seu trabalho como uma empresa se você não estudar o seu mercado. Toda empresa, quando vai abrir, ela faz um estudo de mercado. E esse estudo de mercado, ele precisa ser identificado. Você precisa entender o que está acontecendo ali. Eu vou fazer uma cópia aqui de um que está bem completinho, para vocês entenderem aqui. Eu achei mais interessante abrir um outro aqui, última hora, porque ele está mais completinho. Opa, eu só vou apagar aqui uma coisinha, beleza. Beleza. Então, ó, você tem que, primeiro, identificar lá, como eu falei, aqui compartilhar, identificar quem são essas pessoas, e a partir daí, você criar uma planilha que vai, aqui ó, te ajudar a resolver esse entendimento aqui. Vou deixar mostrar, vou diminuir aqui para você, para ficar mais fácil de vocês verem tudo. Essa planilha ela é bem completa. Você precisa fazer exatamente assim? Calma que eu já vou dar um zoom aqui, você já vai enxergar. Você precisa fazer exatamente desse jeito? Não necessariamente com tudo isso de informação, tá? Você pode sim ter um pouquinho menos. Isso aqui é uma coisa mais completa. O que eu gosto de colocar nessa planilha de mapeamento? Nome do artista, o arroba do Instagram, quantos ouvintes mensais no Spotify, quantos seguidores do Spotify. Vou até fazer vou duplicar aqui, ó, para não influenciar. Vou apagar um pouco dessas informações aqui, ó, para ficar mais fácil. Pronto. Quantos singles foram lançados, quantos EPs e quantos álbuns? Isso eu gosto de colocar para identificar aí como é que essas pessoas estão pensando os lançamentos. Número total de músicas aí lançadas nos últimos 2, 3 anos. Quais são as casas de shows que essas pessoas estão tocando e qual que é o destaque na comunicação, ou seja, o que elas estão postando nas redes sociais que me chama a atenção ou que tem funcionado. Se você quiser reduzir um pouco isso, você pode colocar só o número de músicas, pode ocultar isso e ficar só com essas informações aqui. Nome do artista, arroba no Instagram, ouvintes no Spotify, seguidores no Spotify. Já vou explicar o porquê que a gente foca nisso. Aliás, já dei uma dica sobre isso quando eu estava falando lá dos seus dados. Quantas músicas foram lançadas, as casas que fizeram shows e quais as informações que a gente quer aqui de comunicação deles nas redes sociais. Deixa eu diminuir essa coluna aqui. O que a gente vai pegar? A gente vai buscar, pelo menos, ali uns 4 níveis de artistas. Se você é um artista independente e que ainda está no começo da sua caminhada, é muito importante você também procurar saber como é que estão os artistas que têm um tamanho de público, né, de ouvintes mensais, ainda mais próximo do seu também.
É porque, de repente, ali você consegue identificar coisas mais próximas da sua realidade. Então, por exemplo, você é um artista de música brasileira, de MPB. Eu vou ficar nesse foco do Caetano aqui, que é fácil todo mundo entender. Vamos dizer que você é esse artista de música brasileira de MPB que está mais próximo aí do Caetano. Se você só pegar como referência o trabalho do Caetano, de todos aqueles artistas que a gente viu agora, que são muito grandes, talvez você não consiga identificar ali algo dentro da sua própria realidade, em termos de investimento. Por exemplo, na comunicação, eu gostei muito desse vídeo que ele fez, mas eu não conseguiria ter grana e nem condição de fazer algo parecido. Então, ele vai me ajudar como inspiração, mas ele não vai me dar uma coisa muito prática agora. Então, eu acho importante você buscar 4 níveis aí. Os níveis mais próximos, que estão antes até 10 mil ouvintes mensais, né? Depois, os na faixa de 50, ou seja, de acima de 10 até próximo de 70, 80, 90. Os mais próximos de 100 mil ouvintes mensais, 200, 300. Os de 500 mil a 1 milhão e tudo mais. Você pode passar de artistas com mais de 1 milhão de ouvintes mensais. O importante é você não privilegiar nem só os grandes e nem só os pequenos, tá? Se você é um artista que tem 10 mil ouvintes mensais, você provavelmente vai ver ali no seu Spotify que você tem artistas que estão num tamanho parecido. O Spotify ele identifica dessa forma. Quer ver? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês aí, que nesse momento está com 17.500 ouvintes mensais. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, deixa eu compartilhar aqui. Se eu olhar aqui, nos semelhantes da AIE, os fãs também curtem, você vai ver artistas que estão, 6 mil ouvintes mensais, Gabriel Ventura, menos de 1.000, desculpa, aqui, Matheus Fazendo Rock, 23 mil, tá vendo? Então o próprio Facebook, o próprio Spotify, Marcelo Tofani, 26 mil, ele sabe, 4.300 da Papisa, Chu, 800, Vitor, ele sabe que os artistas semelhantes, eles também estão dentro, Terra Plana, 16 mil, do mesmo tamanho ali que você. Às vezes vai passar um pouco, né? Às vezes você vai ter artistas aí que vão estar um pouco maiores e tudo mais, né? Aqui, 50 mil. Então você tem um Giovanni Cidreira aqui com 50 mil ouvintes mensais. Claro que vai passar, tá? Mas é importante você entender, 25 mil a Jadson. É importante você saber que tem essa questão. O Spotify em si, na hora que você olhar esses artistas semelhantes a você, ele vai te dar muito próximo da sua realidade, alguns um pouco para cima e alguns um pouco para baixo. Então é importante também que você saia um pouco daqui, que você não fique só na referência dos fãs também curtem que o algoritmo do streaming, do Spotify vai te passar. Mas você precisa mapear esses aqui também. Você precisa colocar esses artistas todos lá. Porque isso aqui, como eu falei, não é aleatório e nem o Spotify, alguém dentro do Spotify querendo te comparar. Isso aqui é de fato o que as pessoas estão ouvindo. Aí tem uma questão aqui muito importante. Você se lembra que quando eu falei dos dados, da análise de dados, quando você paga a playlist, que é um problema muito sério, que você não deve fazer isso, pagar para entrar em playlists, quando você faz isso, e todo mundo que paga aquelas playlists, se você tem os seus plays vindo, quase todos delas, os fãs, né, os artistas semelhantes que vão aparecer para você aqui vão ser os artistas semelhantes que estão nessas playlists pagas também. Então você vai ter como referência aqui só artistas que às vezes nem tem a ver com você, porque a playlist paga, a curadoria dela nem sempre é uma curadoria realmente boa, sabe? Normalmente ela é uma curadoria voltada a quem quer pagar para entrar ali, que faz mais ou menos sentido e vambora. O povo aceita ali, os artistas aceitam para poder ter play, acabam aceitando de qualquer jeito. Isso aqui fica bem comprometido, tá? Então, mais um motivo para você não pagar playlist para entrar em playlist de ninguém, tá bom? Então, o que vai influenciar aqui muito forte quem são esses artistas? As playlists editoriais vão influenciar e, obviamente, o comportamento do seu público. Então, você tem aqui. Ao mesmo tempo, você pode falar, olha, legal,
o meu som tem muito a ver com esse público aqui, de fato. Tem artistas aqui um pouco mais pop do que aí como é o caso do Marcelo Tofani. Tem artistas aqui um pouco mais indie, como a Jadsa, por exemplo. E você vai ter, por exemplo, Ventre é uma banda que ela fez parte, né? Que ela é baterista, fez bastante sucesso, né? Inclusive ela aqui, ó. E teve uma repercussão muito forte no indie brasileiro, né? E faz bons anos que não lança mais nada, que a banda não está parada, né? Que ela não faz nada. Mas ao mesmo tempo ela aparece aqui ainda, porque as pessoas ainda estão ouvindo, e estão conectando ela com esse trabalho. Você vai ver aqui diferentes tamanhos. Então, o Giovanni Cidreira, que tem um pouco de pop, mas tem um pouco também de indie, tem 50 mil ouvintes mensais. Se você olhar que os fãs, né, também estão ouvindo, você vai ver várias coisas repetidas aqui, vários artistas repetidos aqui, né, que tá mais ou menos nesse mesmo tamanho. Mas às vezes você encontra artistas que estão um pouco mais, 60 mil, que é o caso do Metá Metá, Carne Doce, que tem 42 mil. Aí então você vai estar meio nessa faixa também. Pode acontecer de você ter aqui alguém com 200 mil, 300 mil ouvintes mensais, né? Que pode chamar a sua atenção para você poder também fazer esse mapeamento. Por exemplo, o Luiz Alian tem 100 mil ouvintes mensais, está relacionado aqui no caso ao trabalho do Giovanni Cidreira, mas tem também totalmente a ver com o universo da IE, e se a gente olhar aqui, nesses primeiros aqui, a Luísa Lia não apareceu, mas tem tudo a ver. Então, é importante você também entrar no perfil dos artistas semelhantes a você, para justamente você olhar quem são os artistas semelhantes a eles. E aí você vai buscar também esses artistas de tamanhos maiores, com muito mais ouvintes mensais dentro dessa realidade, tá bom? Dos 100, dos 500, do milhão. Talvez você tenha aqui no começo também ir pelo seu gosto. Você fala, porra, eu tenho como referência esses artistas aqui, que não estão aparecendo, mas eu sei que faz sentido, eu quero mapeá-los também. E aí você pega os artistas também maiores, né? Os artistas com 500 mil, 1 milhão, às vezes 2 milhões, também está dentro da história. Um outro ponto importante desse mapeamento é escolha artistas do seu país, porque a realidade do mercado musical no Brasil é diferente do Chile, que é diferente de Portugal, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Inglaterra, enfim. Você até pode trazer como referência no seu mapeamento alguns artistas de fora do Brasil, se for importante para você, dentro daqueles aspectos que estão lá na planilha. Mas, por exemplo, o mapeamento de onde esses artistas estão tocando não vai te ajudar muito agora, certo? Porque qual que é a intenção de você saber quais são os artistas que estão dentro do mapeamento? Aliás, quais são as casas que os artistas do seu mapeamento estão tocando, né? As casas de show, para você poder buscar seu show também. Por isso que quando você vem aqui no mapeamento, que eu vou trazer de novo aqui para você ver, quando você vem aqui nesse mapeamento, e ele deixa eu trocar a apresentação, e ele é do seu tamanho, ele está no mesmo circuito que você, é importante você saber quais são as casas de shows, que seria essa coluna aqui, mapear essas casas, colocar o nome delas aqui, depois você pode até fazer uma planilha só de mapeamento de casas de shows, tá? Você pode abrir aqui uma abinha, até uma abinha de influenciadores aqui, esse artista aqui que eu peguei de cópia, está mapeando também os influenciadores para depois fazer estratégia de press kit, nós vamos falar disso na hora das estratégias. Mas é aqui, ó, você vai ter essa coluna para você realmente poder vender seus shows, para você ir atrás de fazer seus shows. E a melhor forma de você saber onde tocar é justamente você sabendo onde os artistas do seu universo musical estão tocando. Isso é óbvio, né? Acho que você já sabia disso. Mas não custa dizer, certo? Então é isso que você vai fazer. Você vai colocar o nome do artista aqui, o arroba do Instagram, quantos ouvintes mensais, quantos seguidores no Spotify. Por que eu quero saber o arroba do Instagram? Vamos por partes. O arroba do Instagram, óbvio, para poder entrar no Instagram, olhar os posts que estão sendo feitos, seguir esses artistas, tá? Siga todos os artistas do seu universo musical. Eu vou falar isso de novo na hora que eu vou falar de estratégia, do Afim, mas eu vou falar já aqui, que eu acho importante já dar esse papo aqui nessa parte aqui do nosso curso.
É muito importante você seguir os artistas do seu universo musical, todos esses que você vai mapear, com certeza absoluta você vai seguir, para você também se inspirar no dia a dia da comunicação desses artistas. Ou até se inspirar no que fazer, ou às vezes até no que não fazer, tá? Isso também é importante colocar aqui, porque isso pode acontecer, e você sacar que não dá para ficar fazendo ver que certas coisas que não vai funcionar para você, ou que você fala, nossa, isso aqui foi muito bom, vale a pena, outras coisas você fala, eu acho que isso aqui não é algo que funcionaria para mim. Então, primeiro, para você entender o que está acontecendo no seu mercado no dia a dia, para você também se inspirar a fazer seus posts. E um detalhe aqui, mapear o seu universo e saber o que seus artistas estão fazendo não significa que é para você copiá-los, tá? Não existe isso. Se for para copiar o que outras pessoas estão fazendo, você vai ser só mais um. Você tem que se destacar. Mas é importante você saber o que as pessoas estão fazendo para você se inspirar. Às vezes você consegue se inspirar muito bem no que está sendo feito para fazer do seu jeitinho, para fazer da forma que funciona para você e ter esse diferencial, tá? Então, se destaque. Procure entender o que está acontecendo para se destacar. Então, primeira coisa, saber o arroba do Instagram para seguir essas pessoas. E aí, já vou adiantar aqui, como eu falei de estratégia, que é você se envolver com essas pessoas dentro das redes sociais. É óbvio que a mídia, que a rede social está se tornando cada vez mais uma mídia, né? E a rede social é a sua TV Globo, é a sua MTV, é né, a sua rádio FM. As redes sociais é o seu grande veículo de comunicação nesse começo da sua carreira e até, até quando você for gigante, ainda vai ser, enquanto elas funcionarem da forma que elas funcionam, as redes sociais vão continuar sendo uma via fundamental de comunicação com o seu público, reforço da sua marca, do seu brand, da sua comunicação, e também o seu portfólio, onde as pessoas vão estar se conectando com você, muitas vezes te descobrindo, né, que é o que a gente quer. Quando a gente for falar de Afim, a gente vai falar sobre estratégia para que isso aconteça constantemente, essa descoberta das pessoas sobre a sua carreira, e a fidelização, elas ficarem cada vez mais próximas e te acompanhando e ficando com vontade de ouvir a sua música e querendo ouvir sua música, ficando com vontade de ir no seu show, querendo comprar seu ingresso. Então é muito importante. E aí você, seguindo esses artistas, né, e não só assistindo esses artistas como uma mídia, como a TV deles, né, como se fosse a rádio, como se fosse a MTV, você vai assistir, mas também é importante você interagir. Então, se esses artistas aparecem direto na sua rede social, no seu Instagram, por exemplo, na hora que você está mexendo na timeline, o que vai vir no Instagram são são muitos desses artistas do seu universo, você automaticamente, de forma natural, acaba consumindo esses artistas de um jeito no dia a dia e se envolvendo mais fácil com aquela realidade também deles, sabe? Então, se inspirando no que eles estão fazendo. E aí, fundamental, gente, não fica só consumindo, só zapeando, sabe? Dá like nesses conteúdos, comenta esses conteúdos, sabe? Assiste os stories e se for interessante, comenta. E quando eu falo isso, não é de uma forma, eu gosto muito de usar esse termo, você tem que fazer isso de uma forma interessada e não interesseira, sabe? Você não pode estar se comunicando com as pessoas, respondendo e tal, daquele jeito que parece estar forçando uma barra, sabe? Parece estar forçando uma intimidade que não existe. Não faça isso, que isso é feio, as pessoas percebem e pode até jogar contra você. Faz um elogio se você realmente gostou. Então, pô, nossa, que legal, essa pessoa está fazendo um show num lugar que eu sei que é uma conquista para ela, porque eu sei que ela está nessa batalha, e fazer show nesse espaço vai ser importante para a carreira. Poxa, dá um like, comenta, fala, pô, que bacana que você vai fazer show aí, pô, que sucesso, sei lá. Comenta alguma coisa, parabeniza. Né? Quando solta uma coisa engraçada, você realmente achar engraçado, mostra que você se divertiu com aquilo. Né? Nos stories, a mesma coisa, a pessoa postou alguma coisa legal, postou uma caixinha, dá uma comentada, dá um like. Não tem outro caminho mais fácil, poderoso e potente de desconectar com os artistas do seu mercado, porque no futuro isso pode virar uma amizade, isso pode virar de fato uma proximidade, e a pessoa pode ver vantagem em fazer uma música com você e vice-versa, vocês fazerem show juntos, fortalecer um grupo, sabe? Ali a cena de vocês, ali um pedaço que você pode escolher, sabe? Para poder se desenvolver junto de artistas, isso é super poderoso, super importante. A gente vive uma era muito da colaboração, né? O seu público, como eu falei lá nos dados, o algoritmo, hoje ele faz com que o seu público possa conhecer artistas de públicos
que eles nem o artista que ele nem conhecia, que tem um público semelhante a você. Então, aqueles artistas semelhantes, muitos públicos estão descobrindo. Quando eles entram para ouvir um, eles acabam descobrindo outros, né? Artistas que eles não sabiam que existiam. Então, por isso que é tão poderoso você estar circulando dentro do universo musical de uma forma correta, porque você vai identificar quem é o seu público a partir de quem são os artistas que compõem o seu universo musical. Isso aqui é uma das primeiras coisas importantes para entender sobre o universo musical. É você entender quem é o seu público, beleza? Então você vai colocar ali o @ do Instagram, vai seguir essas pessoas, vai interagir com essas pessoas de um jeito verdadeiro, honesto, bacana. Se não tem nada para falar, não fala nada, mas se tiver, fala e interaja. E comece a encarar a sua rede social como um trabalho. Se você precisar ter uma rede social pessoal, abre uma segunda. Bota sua família, seus amigos ali, para você mostrar amenidades e tudo mais. Mas se você é profissional da música, se você quer viver da sua música, você quer realmente encarar isso como uma carreira válida e sustentável e tudo mais, encare as suas redes sociais como também uma ferramenta de trabalho. Aliás, como uma ferramenta de trabalho e ponto, não também, né? E aí você tem ali no seu Instagram, circulando ali com você, só artistas do mesmo universo que o seu, sabe? E pessoas do mercado que interessam. Tira dali celebridades nada a ver, deixa umas coisas de humor, que às vezes é legal, pelo menos para dar uma amenizada, mas deixa esse Instagram muito mais a ver com o seu universo musical, com a sua realidade do mercado da música, com artistas maiores também que você vai se inspirar, ou seja, com esses artistas que você vai mapear aqui, tá? Ouvintes mensais, importante porque já falamos no último encontro, no módulo anterior, os ouvintes mensais, ele é fundamental para você entender o tamanho do público que está consumindo mensalmente aquele artista, para saber o tamanho dele. E eu coloco, quando eu falo aqui, a faixa dos 10 mil, 50 mil, estou falando de quê? De ouvintes mensais, tá, gente? Então, é a coluna principal que você vai medir. Porém, lembra que eu falei que só o ouvinte mensal não resolve, porque ele pode estar contaminado, vamos dizer assim, com playlists pagas, com playlists editoriais muito grandes, e está tendo muito passivo, muito ouvinte passivo, e veja ouvinte de verdade, público de verdade. Por isso que seguidores é uma informação que você precisa colocar aqui para comparar com ouvintes mensais, e dali você pelo menos suspeitar se esse artista está com fãs de verdade ou se ele está com números muito inflados. Onde que eu vejo os seguidores do Spotify? Vou ter que trocar aqui de novo para o Spotify. Vamos lá. Onde que eu vejo? Você vai ver aqui, ó. Então eu vou mostrar um que tem uma relação bacana, que eu vi aqui, que eu mostrei para vocês ontem, Samuca e a Selva. Samuca e a Selva, 36.500 ouvintes mensais. Beleza, como é que eu vejo os seguidores? Você vai aqui na bio, só dá para ver isso no Spotify e no Spotify de desktop, tá? Você clica na bio e aparece aqui. Olha, aparece aqui. Quantos ouvintes mensais, quantos seguidores e as principais cidades que estão ouvindo esse artista. Só essa informação, você já bate com o seu Spotify for Artists para ver se as suas cidades são parecidas e tudo mais. E também é bom para você conseguir ter uma sequência, né? Investigar um pouco que cidades que estão absorvendo os seus shows, o estilo musical que você possa fazer também de shows nessa cidade. Se você tem essa sequência de shows, vou fazer um show no Rio, porra, faz sentido. Tem bastante ouvinte de artistas semelhantes ao meu no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Campinas, por exemplo. Tá? Olha a relação de ouvintes mensais com seguidores é muito boa. Uma relação de quase metade dos ouvintes são seguidores. Isso significa que, de fato, a grande maioria de quem ouve Samuca e a Selva é público que está afim realmente de ver. E a gente já mostrou nos gráficos que tem a ver. É isso mesmo. Samuca e a Selva tem um público ativo muito, muito forte, muito maior do que os passivos, bem maior. Tá? Então, de fato, quem ouve o Samuca e a Selva ouve porque está afim e tudo mais. Então, não dá para ver só com essa relação, tá? Porque você não consegue ter acesso ao Spotify for Artists dos outros artistas, se você não for da equipe deles, mas pelo menos é uma suspeita. Por quê? Se ele tivesse aqui, ó, 36.500 ouvintes mensais e 1.000 seguidores, 500 seguidores, sabe, uma relação muito discrepante, você pode suspeitar que esse artista provavelmente está com números inflados, tá? Então você vai colocar lá da mesma forma ele dentro desse universo dos 36 mil ouvintes lá na sua planilha, você vai colocar na faixa dos 50 mil, né?
Então, aí está entre 10 mil e 50 mil, ele está lá na faixa ali. Então, você vai colocar se o Som que a Selva tiver a ver com o seu som. Mas você já vai saber também que ele é mais de verdade. Agora, em termos de público, né? Está na metade ali. O público é realmente um trabalho realmente assim orgânico, verdadeiro aqui. Agora, se eles tivessem 500 ouvintes mensais, 1.000 ouvintes mensais, desculpa, perdão, se eles tivessem os 36 mil ouvintes mensais, mas 500 seguidores, 1.000 seguidores, você vai colocar aquele dado ali e você já vai enxergar a informação de um jeito um pouco diferente. Então, você vai falar, pô, legal, mas vamos ver como é que está sendo de show. Aí você olha lá e talvez esse artista não esteja fazendo show nenhum, ou só fazendo show fechado, ou só fazendo show em equipamento de cultura, que nem sempre é um lugar que você precisa ter público para fazer um show. Então, isso vai te mostrar que, opa, deixa eu entender a realidade desse artista. Provavelmente esse artista ele está ainda inflando os números dele no Spotify e não está muito ali condizente com a minha realidade. Então eu vou me basear mais ou menos ali. Não vou encarar como sendo um artista realmente nesse tamanho. Tá? Eu gosto de pensar assim. Isso é um jeito que eu penso. Pode ter gente aqui que vai discordar do que eu estou te dizendo, mas como eu não tenho acesso aos dados internos de todos os artistas, quando eu olho essa relação, fica bem mais claro do que nós estamos falando aqui, pelo menos para mim. Tá? Isso faz bastante sentido, e eu já olhei muitas vezes, já comparei isso, olhando de fato o Spotify for Arts de alguns artistas, vendo esses números lá dentro, e eu comparando essa relação, e aí você vê que realmente tem muito ouvinte passivo quando essa relação ela é discrepante, tá bom? Às vezes foi impulsionado demais, empresa editorial, impulsionado demais, e relação é discrepante. Então, é importante essa relação seguidor, ouvinte mensal, para entender um pouco mais, ter um pouco mais de noção do tamanho real de público daquele artista, como é que está sendo aquele trabalho, beleza? No caso, Como que a Selva tá lindão, é bem essa mesma relação, tá? Então, voltando à planilha, então você vai colocar essa informação aqui de ouvintes mensais e de seguidores do Spotify. Número total de músicas em 2 anos. Então, soma lá, nos últimos anos, quantas músicas foram lançadas. Por que eu quero saber quantas músicas foram lançadas? Para eu saber como é que está a produtividade desses artistas, como é que está sendo o raciocínio desses artistas com relação aos lançamentos. Então, é legal você, na hora que você olhar o total de músicas, você vê, pô, esse mercado que eu estou inserindo é um mercado que se lança muito single. Interessante ver como que essas pessoas estão lançando esses singles. Ou não, os artistas, no geral, lançam muito álbum e funciona super bem. Né? Às vezes lançam 2 singles de um álbum e já lançam o álbum. Né? Ou às vezes são artistas que lançam muito EP, ou muito single. Enfim, você vai olhar, entender e buscar compreender como é que foi isso. Né? Então, quando você olha a quantidade de single, vê se esses singles vieram do álbum, quantos lançamentos foram feitos antes. Por exemplo, tem artista que está lançando EPs, pequenos EPs, temáticos ali, principalmente cantores e cantoras que são intérpretes, né? Existem alguns artistas fazendo isso, lançando pequenos EPs temáticos, interpretando artistas e tal, que tem a ver com uma história, e aquilo às vezes é uma estratégia para fazer alguns shows. Então, assim, é o momento daquele artista de fazer uma temporada de shows em homenagem àqueles artistas que estão fazendo EP, mas que às vezes ela não precisa gastar um álbum inteiro de releitura daquele artista ou daqueles artistas para fazer essa homenagem e poder circular. Às vezes, com um EPzinho de 3, 4 músicas, você já dá a ideia para o mercado de que você está fazendo esse show, que você está nesse momento dessas releituras, e às vezes o seu show vem com muito mais músicas e tudo mais. Isso pode acontecer. Então, é uma estratégia, é uma forma de pensar a carreira, se assim funcionar para você. E isso também é interessante entender, e nós vamos falar na hora das estratégias e do desenvolvimento do produto e serviço. Se você vai lançar single, álbum, EP, lembra dessa história que a gente falou lá no começo? Qual que é o melhor, qual que não é? Não existe o melhor, qual que não é. Existem momentos na sua carreira que é importante você dar essa atenção. E aí a gente vai falar isso com mais calma. Mas analise quantas músicas estão sendo lançadas, né? Nos últimos anos. Se você puder colocar também quantos singles, quantos EP, quantos álbuns, que é o que eu estava aqui antes, melhor ainda, você fica mais dentro do que está rolando. E você, só de levantar esses dados, você já vai aprender muito. Talvez você não precise ficar entrando aqui toda hora para ver isso. Né? De tempos em tempos, você precisa renovar para ver esses números também, como é que eles estão, ou quando você for montar suas estratégias, você vai entrar aqui para ver
o que essas pessoas estão fazendo. Enfim, se na hora de você fizer estratégia de mercado, você vai entrar aqui de novo e vai ver quem são esses artistas para você pensar em estratégias com esses artistas. Nós vamos falar isso mais para frente, mas importante que é você também entender como é que está sendo a frequência de lançamentos e os tipos de lançamentos que estão sendo feitos, tá bom? E, obviamente, né, para que serve mapear a casa de show? Como eu falei, mapear as casas de shows para você saber para onde você vai, quais casas, cidades, estados funcionam artistas semelhantes ao seu para você buscar vender seus shows, tá? Isso aqui, óbvio. Então, você coloca aqui o nome, bota os arrobas, como eu falei, cria uma planilha depois só para isso, tá? Destaques na comunicação, posts interessantes, editoria de conteúdo, estratégia de conexão com o público nas redes sociais. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai entrar no Instagram desse artista e vai dar uma geral. Entra lá nos Reels, por exemplo, vê os Reels que tem mais views, quais os Reels que mais funcionaram, mais plays. Entra nos destaques ali do perfil, né, e veja como é que que tipo de destaque ele está colocando lá, né? Depois eu quero fazer uma aula bônus aqui para esse método, para esse curso, onde eu vou explicar a melhor forma de você montar seu perfil no Instagram, no TikTok e tudo mais, no YouTube, como é que você monta, deixar o canal redondinho, nós vamos falar sobre isso. Mas analise isso, como é que eles estão fazendo, como é que é o link na bio, o que eles estão escrevendo na bio, quais são os posts que você vê que tem mais engajamento, né? Tem uma ferramenta que chama Reportei, que você coloca lá a sua rede social, o seu Instagram, por exemplo, e ele vai te dar quais são os posts que funcionam mais para você. Então, você também tem que analisar isso internamente, né? Quais são os posts que estão tendo mais views, os stories com mais views, e tudo mais, os reels e tal. E aí você vai saber de você quais são os seus que estão funcionando. Mas para você olhar o do seu público, você vai ter que dar uma garimpadinha, vai ter que dar uma geralzinha ali para ver o que está funcionando melhor. Recomendo também você conhecer aplicativos como Chartmetrics, sites, né? O Chartmetrics, Soundcharts e Viberate, ou Viberate, não sei a melhor forma de falar isso. Viberate é que tem o melhor custo-benefício, tá? É um site que você faz uma assinatura e você tem acesso a informações de artistas que você não consegue ter sem olhar direito, olhando só para o Spotify ou para o Instagram dele. Então lá ele vai te, muitos desses três esses três que eu te falei, eles vão te dar os melhores posts desses artistas, vão te dar também as melhores, o que vem funcionando melhor nas redes sociais deles, e também vai te trazer informações de playlist desses artistas e tudo mais. Você pode fazer também um mapeamento aqui de playlist do Spotify para você botar no seu pitch. Tem tantas coisas que dá para você mapear, né? Então você pode chegar aqui e falar, não, vou ver quais são as playlist do Spotify. Aí você vai também mapear aqui quais são as playlists editoriais ou grandes playlists de usuários, de preferências editoriais, que esses artistas fazem parte para na hora que você fizer o seu pitch, você poder indicar também lá quais são essas playlists e ir atrás para buscar entrar nelas na hora dos seus lançamentos. Então é isso, o mapeamento de universo ele vai servir. Essa aula aqui é muito mais para mostrar o que é, como é, montar sua planilhazinha aí. Se você quiser acesso a essa planilha também, como eu falei, das outras, me manda uma DM no Instagram, @RodolfoLacerdaX, que eu mando para você o link com essa planilha aqui também, tá bom? Mas super simples de fazer, nada demais, você pode aí montar tranquilamente no seu Google Sheets ou no seu Excel e montar essa planilha, né? Por exemplo, aqui esse artista, deixa eu mostrar, deixa eu diminuir aqui, ó. Vamos ver uma planilha preenchida? Vamos lá. Então esse artista aqui colocou, ó, ouvintes mensais, de 351 ouvintes mensais até 4.200, ó, chegou no Caetano Veloso. É um artista de MPB, né? Eu tirei o nome aqui para não ficar também não explorando muito, mas assim, ó, olha só como é interessante. Quantos seguidores? Ó, a relação seguidores-ouvintes. Aqui tá super a ver, né? Tem tudo a ver. Tá super dentro, ó. Às vezes tem gente que tem mais seguidores do que ouvintes, porque às vezes está parado um pouco de lançar, isso pode acontecer. Você olha, você entende que essa relação pode acontecer. Às vezes artistas estão um tempo, foram fazendo lançamentos, foram tendo bastante seguidores, depois parou de lançar, mas continua tendo bastante ouvinte mensal e acabou tendo um acúmulo de seguidores, mais do que de ouvintes, depois de um tempo, tá?
mas você vê aqui que são relações bem interessantes aqui entre eles, né? Aí você vai ver esses números, obviamente, quando você olhar esses artistas que estão aqui no seu Spotify, esses números já não vão ser mais os mesmos, tá? Mas é importante você ver aí, ó, a gente lança 24 músicas, né? Dentro de 2 anos, bastante coisa. 47 músicas nos últimos anos, né? Quais são as casas que estão fazendo show? E aqui, ó, o link, né, o destaque da comunicação, o que a pessoa está fazendo legal. O bio do Instagram é bem sucinta, então isso aqui é uma observação, ao mesmo tempo colocou alguns links para você clicar e já ir direto e ver que postagens são essas que são interessantes. Então, eu deixei bem assim, escondidinho, eu não estou abrindo muito, porque isso aqui é um mapeamento de um artista, não vou ficar também, né, explanando demais. Mas deu para ter uma ideia aí, ó, 34 dá 30, menos 2 dá 32 artistas estudados aqui. Isso aqui é o ouro para você, tá? Porque isso aqui vai te dar muita informação para a estratégia. Eu já vou, próximo módulo aí, nós vamos falar de desenvolvimento de produto e serviço, nós vamos introduzir, depois no afim nós vamos aprofundar mais no que esse mapeamento pode ajudar a gente. Mas de cara, só de você fazer esse mapeamento aqui, só de você ter isso preenchido, de você ter algumas horas da sua vida dedicada a entender quem são esses artistas, isso já vai te abrir a mente pra caramba, eu te garanto isso. Então faça um mapeamento de universo musical bem feito, tá? Com calma, com carinho, entra no Spotify, entra no Instagram, faz um pouquinho por dia, faz uns 3, 4 desses por dia, olhando com atenção, né, aprendendo com essas pessoas. Gente, a gente aprende muito com o trabalho dos artistas, sabe? E o que às vezes um artista com 1.000 ouvintes mensais faz, pode ensinar a gente muito mais do que um artista que está com 100.000 ouvintes mensais. Porque às vezes um artista que está com 500.000 ouvintes mensais, 1 milhão, ele está com uma estrutura que está podendo fazer para ele, para ela, né? Tanta coisa que vai ser difícil de você conseguir acompanhar e fazer igual. Mas com certeza vai te inspirar você puxar aquilo para sua realidade. Agora, um artista que está com 1.000 ouvintes mensais, 10.000, 50.000 ouvintes mensais, muitas vezes ele está utilizando de ferramentas, de orçamento e de estratégias muito viáveis para você, que pode muito bem ser realizadas por você de uma forma viável, então que você vai ter resultado. Então, olha lá, inclusive ouça as músicas desses artistas, saca? Não olha só número não, bota para tocar, cria playlist com esses artistas para você ouvir constantemente, se inspira artisticamente também. É claro que esse aqui é um curso de gestão de carreira onde a gente fala um pouco mais do business, né? A gente não entra tanto no aspecto da direção artística, mas é fundamental também você aprender com esses artistas musicalmente, artisticamente, né? Existem artistas incríveis que têm uma profundidade artística assim maravilhosa e que pode te trazer insights para o seu show, para o seu figurino, para a sua cenografia, para timbragem de música, sabe? Para instrumentos musicais, para formas de composição. É tanta coisa que dá para inspirar, né? Para a gente evoluir o nosso trabalho. Não, como eu falei, não é copiar, não é querer ser igual a ninguém, não, mas realmente se inspirar. A criatividade, ela é uma soma daquilo que a gente consome, né? E nada, não existe nada do zero, nada se cria do zero, é real isso. A criatividade ela é a soma de pedacinhos de coisas, de referências, que gera uma coisa que tem a ver com a gente, uma coisa nova, que está muito dentro da nossa verdade. Então, artisticamente, é maravilhoso fazer esse mapeamento. E como negócio, como gestão de carreira, como business, é fundamental você fazer, tá? Para você entender não só que casas que as pessoas estão tocando, que festivais, que casas de shows, que cidades, que estado, que país, mas como que elas estão se comunicando. Olha que interessante a parte estética visual, cores, formas, grafismos, a linguagem do texto, o tipo de editoria de conteúdo. Nossa, isso aqui é interessante, eu posso pescar para fazer uma coisa minha, mas muito dentro desse jeito aqui de conexão emocional que você está usando, eu gostei disso, sabe? Aí você anota, pensa a sua editoria trazendo inspiração disso, vai servir para você seguir essas pessoas e começar a interagir com elas e começar a desenvolver, às vezes, negócios com elas futuramente, de forma realmente verdadeira, sem forçar barra, sabe? Vai dar para você entender se aquele artista está realmente com aquilo tudo de ouvinte mensal, ou se nessa relação com o seguidor, talvez isso aqui esteja estranho, por que está assim, deixa eu ver quantas músicas estão lançando, que playlists são essas, poxa, bacana, então talvez é uma estratégia momentânea que deu essa impulsionada, é um lançamento de um álbum que dá muito impulsionada, mas daqui a pouco cai, então como é que eu posso, o que eu posso aprender com isso, né?
em termos de estratégia para trazer esse público do Instagram para me seguir, né? Artista que tem bastante seguidores, na relação com ouvintes mensais dentro do Spotify, como é que está de seguidores no Instagram, como essas pessoas estão trabalhando a divulgação do trabalho delas e tal, quantas músicas estão lançando, por que estão lançando dessa forma, que frequência é essa? Poxa, isso me deu uma ideia, e se eu fizer lançamento em vez de lançar um álbum, eu lançar só single ano que vem, fazer uma estratégia parecida que esse artista fez, porque isso espalhou mais, num nível mais constante, o nome desse artista nesse começo, pode ser interessante, mas eu posso chegar com uma bomba no final, botar um álbum parecido com o que esse outro artista fez aqui. Olha que legal, quantos singles ele lançou antes do álbum, isso vai te trazer insights estratégicos, tá? Então esse é o mapeamento de universo, para tudo isso que eu falei, para que ele vai servir, e para muito mais que nós ainda vamos aprofundar em breve. E é desse jeito que faz, simples, uma planilha, olhando números, parando algumas horas da sua vida para fazer. E no começo parece uma coisa um pouco trabalhosa, ela só dá um pouquinho de trabalho no sentido do seu tempo, mas ela é realmente muito satisfatória, é muito gostoso de fazer esse trabalho. Faça e me mande uma mensagem depois lá no Instagram, @RodolfoLacerdaX, me manda essa mensagem falando se você fez, se você está fazendo, se você está gostando, que dificuldade você está tendo. Eu te garanto que isso aqui vai abrir muito a sua mente e vai expandir muito as possibilidades estratégicas da sua carreira. Tá bom? Então, esse foi o mapeamento de universo, esse foi o módulo 4. Vamos para o módulo 5 no próximo vídeo. Até daqui a pouco.